Oi, galera. Boa noite, bom dia ou boa tarde, conforme o horário que vocês estejam assistindo este vídeo. Aqui é Isaac Una, idealizador e organizador, membro da comissão organizadora do Festival de Cinema de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. En este 2025 estamos ya desenvolvendo, apresentando a edição número 8. Un trabajo así bien voluntario, bien creativo, con una galera cohesa entre nosotros, tanto la parte artística como la parte técnica y la parte de apoyo oficial también la parte de la iniciativa privada. Y a poquitos nos hemos llegado de una forma interesante, hacer con que el festival tenga una cierta influencia a nivel nacional como festival independiente, divulgando, promoviendo a los trabajos do audiovisual independiente ou não, mas sempre focando também a promoção da produção, que não é simplesmente exibir filmes e premiá-los, sino motivar, incentivar a produção dos novos profissionais que estão chegando ao mercado. E, através disso, também apresentando grandes profissionais, né, para que apresentem suas experiências de trabalho, suas orientações para essa galera nova que está chegando ao mercado. E, neste caso, vamos a apresentar nuestro brother aquí, director, actor, preparador del elenco, Mauricio de Mascarenhas, de São Paulo. Con él a gente ya nos hemos feito ya pilotos de longas, hemos trabajado curtas, una serie de trabajos interesantes en cuanto residía en São Paulo. Voy a dejar que les presente. Apresente-se, grande Mauricio. Grande Isaac, meu irmão, meu amigo, é um prazer estar aqui conversando com você novamente sobre o Festival de Jaraguá, esse festival aí que eu já acompanho há um bom tempo. Estou falando aqui de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Desta vez não tivemos a oportunidade de nos reunir pessoalmente para poder tanto prestigiar o festival, como conversarmos e tomarmos uma cerveja juntos, não é, Isaac? Várias. Mas vamos lá, vamos falar sobre cinema, vamos falar sobre atores. Exatamente, né? Assim, porque, galera, o Maurício é um grande preparador de elenco, além de ser um grande ator, tem colaborado com produções independentes em São Paulo. Nós hemos desenvolvido também, como já falei anteriormente, hicimos um longa de Eutanásia, né, Maurício? Que ainda aí tem que fazer um remake, né? Grande de Eutanásia. Grande de Eutanásia. Que eu já digo, precisa ser refeito, hein? Poderia ter uma nova roupagem, esse filme que foi tão bacana fazer. Foi em 2012, 13, por aqui, 14 anos, me parece, foi por agora. Mas a galera pode encontrar esse. A gente vai preparar esse projeto para oportunamente a gente divulgar novamente. Uhum. Agora, neste bate-papo, né, Maurício vai apresentar mais uma orientação em relação ao lado artístico, porque todos nós somos atores, né, Maurício? A partir do momento que a gente sai para a rua, independente do segmento de trabalho, a gente interpreta um personagem, né? Para a gente ter uma boa referência de imagem, né, de atitude perante o mercado. Né? Eu acho que sim, acho que de alguma forma a gente sempre está trabalhando com uma persona, né, com alguma coisa que fique na nossa frente ou entre nós e aquilo com que a gente está interagindo, de forma a ter uma comunicação melhor, né? Então, acho que de alguma forma a gente faz isso no nosso dia a dia. No nosso trabalho de ator, as coisas ali estão definidas, né? Quem você está representando, que tipo de linguagem, tudo isso. E a gente tem tempo para trabalhar isso. Na nossa vida cotidiana, a gente acaba
muito que improvisando. Mas, da mesma forma, a gente tem que interagir com aquilo que nos é posto à frente. Nossos próprios desafios cotidianos, né? Nos coloca isso. E a forma com que a gente, penso eu, encara isso, esses desafios cotidianos, é que nos pode colocar assim como artistas ou não. Eu tenho uma ideia de que quando a gente trata dos nossos desafios cotidianos, mas com uma visão artística, com uma visão através do prisma da arte, a gente tem uma outra qualidade na resolução desses nossos desafios e da nossa própria experiência como seres humanos, né, na sociedade, na nossa vida diária. Sim, sim, é verdade. Nesses dias, eu tenho aqui em Jaraguá do Sul, o nosso trabalho, como você sabe, né, Maurício? A gente não se limita à parte só artística, cultura ou audiovisual. A gente procura também ter uma atividade assim, forte de integração com a iniciativa privada. Então, nós temos contato com empresários, pessoal que apresenta palestras, coisas, pessoal assim, que incentiva empresários em várias frentes, né, para melhorar sua produção, e vai por aí. Né? Uhum. E conversando com uma amiga, né, palestrante, né, eu falava para ela que depois de toda essa experiência, né, nossa, é interessante que toda pessoa, ou de repente a partir do momento de uma criança, né, ela tem que, de alguma forma, tem que trilhar os caminhos da atuação, desde cedo. Não que vai digamos, a seguir essa carreira, mas pelo menos ela permite que a pessoa, através de sua atividade crônica, né, como ator, nesse caso, comece a agir de uma forma emocional mais equilibrada perante o mercado externo. Ela acaba superando os seus obstáculos naturais, talvez de timidez, ganha sua confiança, né, de gerar conversas com as pessoas. Né? Então, conversava com ela de que é interessante que, de alguma forma, todo mundo tenha aulas de ator, de alguma forma. Tenha um conhecimento básico de saber se comportar, de saber interpretar um personagem conforme a situação. Correto, né? Ou seja, isso aí também dá uma segurança, né, para com a própria pessoa. Olha que interessante, né? Eu sempre vejo assim que talvez usando uma frase muito usada assim, é que a arte salva, né? E eu acredito que a manifestação artística no ser humano sempre foi algo humano. Sempre existiu desde que, sei lá, o homem se viu como um ser humano. Ele teve, de alguma forma, a necessidade de se manifestar artisticamente, né? Seja só registrando o seu cotidiano e tal, mas depois dançando, criando músicas e a partir daí danças, etc. Eu acho que hoje a gente ainda, mais do que nunca, a gente sente essa necessidade de se manifestar artisticamente. E a arte, ela é uma ferramenta fortíssima para que você consiga, né, no seu dia a dia, se conhecer mais, conhecer o outro, ter empatia, etc. Quando eu realizo um trabalho de preparação de elenco,
existem várias formas de você trabalhar a preparação de elenco. Uma das formas que eu mais gosto e que para mim são os maiores resultados é você partir o trabalho a partir das relações que existem entre as personagens ali, entre aqueles seres humanos. Que tipo de relação? Um pai com uma filha, já está uma relação estabelecida, pai e filha. Mas como é que é essa relação? Como é que eles se relacionam? A partir dessa provocação, né? Posso chamar assim, dessa provocação, é que para mim começa a surgir o trabalho de preparação de elenco e o contato dos atores com os seus personagens. Eu sempre parto desse lugar, dessa relação, né? A relação que se cria. Porque o ator, a personagem, ela tem relação, e seres humanos, e fora também, né? A gente como pessoas comuns, fora do ambiente artístico ali, a gente também estabelece relações. Que tipo de relação que eu tenho com uma pessoa e com objetos, com a minha casa, com o meu automóvel, com as minhas outras coisas. Há sempre uma relação ali. E é aí que a gente você nem perguntou sobre isso, mas eu acabei engatando sobre o trabalho de preparação de elenco. Que também, como ator, ao trabalhar uma personagem, eu vou por aí, né? Que tipo de relação que ele tem com aquele lugar onde ele vai estar, com as pessoas, tudo. E ao encontrar os meus colegas de trabalho ali, eu começo a querer estabelecer isso, entendeu? Sim. Então, mais do que falar um texto, ter uma partitura física, tal, é a relação, é a partir da relação que aquele personagem precisa ter, e mais importante, ele precisa ter uma determinada relação. Mas que tipo de relação eu vou conseguir estabelecer com o meu colega? Aí entra a identificação também, né? Assim, o ator ele vai criar, como você falou, né, aquela integração, o conhecimento, né, o diálogo, né, com o seu meio, né, o meio social, nesse caso, o grupo. Correto, mas ao mesmo tempo ele vai interpretar um personagem com o qual ele vai ou não vai se identificar. Correto. Isso pode acontecer. Sim, aí porque assim, a outra vez estava conversando com uns atores, diretores. Há muitas anedotas de que alguns atores, vamos falar de Hollywood, né, nesse caso, não aceitaram aquele papel porque não confiavam naquele personagem. Só que depois chegou o arrependimento, porque ele imaginava de um jeito, claro, o diretor imaginava de outro jeito. E a produção, o filme, nesse caso, foi de um grande sucesso, obrigado àquele personagem. Aí se encaixa, então, a integração emocional e racional ao mesmo tempo, né, do ator em avaliar o contexto onde ele vai se inserir, né, em relação àquele personagem, nesse caso. Então, assim, o trabalho do ator, acredito que quando ele vai se integrar ao meio, né, nesse caso, a um trabalho, né, ele vai encarar várias frentes, né, que não é só o personagem em si, né. Acredito que o ator também tem que avaliar a parte técnica que está envolvida com ele, a equipe, correto? O sea, no deixa de ser una empresa, correto? Un filme.
porque você tem uma equipe coesa que de alguma forma tem que trabalhar de forma equilibrada. Normalmente, às vezes não acontece. A gente tem cada história, né? É difícil encontrar uma produção coesa, né? Onde não exista um sub e desce, né? De profissionais emocionalmente estáveis, né? Aí cabe a diretor ou diretor de produção procurar equilibrar essas situações. Mas acredito, por exemplo, quando eu converso com... Existe o processo natural da escolha de um ator, né, Maurício? O famoso casting, né? Aí a produção se vira, né? Correto? Sim. O personagem, o roteiro está aqui, o personagem é isso, agora precisamos de alguns atores que se encaixem dentro desse perfil. Pronto. Aí começa aquela procura, né, de testes, isso aqui. Mas, como a gente já conversou, nós que não... Eu, né, que também mexo com comunicação, né? A gente não precisa de testes. A gente já vê o trabalho de um ator através de alguns filmes, e vai por aí, né? A gente já bate o olho, a gente já sabe se ele tem ou não aquele perfil. Aquilo que você imagina para aquele trabalho. Exato. Veja, aquela pessoa, ela tem esse estilo ótimo, mas ela pode melhorar ou se adaptar para o perfil do nosso personagem. Beleza? Mas a gente já está observando aquela pessoa, né, conforme o trabalho dele. Então, assim, com essa situação, a gente já pula algumas etapas. Deixa a seleção do casting deixa de ser, digamos, menos burocrático, porque a gente vê muitos testes que às vezes não precisam. Eu acho que, sabe que você está falando de algo que... Duas coisas. Vou começar por essa última que eu acho que o ator, eu acho que, assim, ele tem que... Basta ele se abrir para o trabalho. Basta ele estar inteiro no trabalho, né? E aí já é possível enxergar se aquele profissional, aquele ator tem aquilo que você está precisando. Então vamos pensar que eu estou olhando para um ator procurando um determinado personagem. Eu tenho uma ideia do que o personagem é, e quando eu olho um ator que está aberto, ele está ali inteiro no seu trabalho, aquilo torna-se assim um portal para que eu consiga enxergar se aquele ator tem condições de atender aquilo que eu preciso. Exatamente. Não precisa muito teste. Não precisa muito teste. E outra coisa que você citou também, que é muito importante, é de algo que eu chamo de unidade da equipe. Se eu entro numa produção audiovisual, que seja, ou de teatro, tal, eu preciso estar em comunhão com aquilo. Porque só através da comunhão de todos os profissionais na produção de uma obra audiovisual é que vai fazer com que essa obra exista. E a qualidade dessa comunhão vai dar um aspecto de mais qualidade, ou até de sucesso, na minha opinião, para essa obra. Então, uma outra coisa que é muito importante, que se trabalha numa preparação de elenco, é muitas vezes a criação dessa unidade entre o elenco. Uma unidade, aquele elenco, ele se conhece, né? Ele já ouviu o outro falar, ele já tocou no outro, ele já contracenou com o outro ali, mesmo que seja no trabalho, só no trabalho de preparação. Mas eles se conhecem. Né? É como um time de futebol que tem que treinar para poder jogar juntos. Sim. Não é isso? O famoso ensaio. O ensaio.
Mas isso, esse subjetivo da união, essa unicidade no trabalho, essa relação entre todos, ela também é trabalhada dentro da preparação de elenco. Eu lembro, na época, anos atrás, quando eu comecei a me interessar pelo mundo do audiovisual, aí, na época, a gente já falava da famosa empatia. O que é isso? A gente se colocar no lugar daquela pessoa que a gente gostaria que fosse. Por exemplo, eu sou ator, beleza. Eu tenho aquele perfil de personagem para o qual eu vou me doar, vou incorporar. Mas não estou conseguindo fazer isso. Aí o ator ficava meio travado. Aí ele, na época, falava: se coloca no lugar do Robert De Niro, o que você faria no lugar dele? Como que você agiria? Esquece que você é Maria, é Carlos. Você coloca no lugar dele, ou de outro conhecido, que você admire. O que você faria? Como que você faria se você fosse um deles? Aí, com esse comentário, a gente falava deles incorporar, porque todo ator, em qualquer segmento de trabalho, né, Maurício? A gente tem referências profissionais, já está histórico, empresarial, artístico, correto? O mundo é feito de inspirações, correto? Então, ele avança porque a gente tem um líder, a gente se inspira um artista, nos inspiramos num empresário. Então, eu falava assim, bom, o que você faz? Qual é o ator que você admira? Admira esse ator. Então, o que você faria no lugar dele? Para você sair desse impasse. Aí entrava aquela empatia. E eu lembro que isso eu aprendi também quando eu estava casado, né? Eu fiquei casado com um advogado, e advogado faz muita empatia. Quando eles vão resolver os casos, eles se colocam no lugar do adversário. Um jogo de xadrez. O que eu faria no lugar dele? Porque, de alguma forma, aquilo que você está fazendo na interpretação não é você, né? Não. Tem tudo seu. Olha que louco. Tem tudo seu. A nossa é o corpo. Então, tem seu corpo, tem sua voz, tem seu olhar, tem seu... Aí entra na questão mais ou menos espiritual. Aí se incorpora a energia de outra personalidade. De alguma forma, né? Mas sem perder a sua, né? Sem perder a sua. Claro, aí se incorpora o espírito de um personagem, daquele personagem em questão, daquele personagem que está no roteiro. Então não deixa de ser. Aí a gente. Aquilo que a gente estava conversando nesse dia, aquele famoso ator, aquele que fez o de Abraham Lincoln, o Gangue de Nova York, Daniel. O Daniel Lewis. Isso. Daniel Lewis, Deixa eu pegar ele incorpora literalmente o personagem, deixa de ser ele e incorpora o personagem. Ele mesmo, uma certa entrevista, conversou assim. Depois ele sofria para excluir aquele personagem que ele tinha incorporado durante tanto tempo. Tanto tempo falo, ele não se prepara diferente de outros atores, ele se prepara com muita antecedência. Ele literalmente entra na pele do personagem. É o Daniel Day-Lewis. Isso. Ótimo. Ele vai no limite do limite. Pois tem uns caras que são muito... radicais. Diríamos, radicais, diríamos. Radicais, muito orgânicos, né? Extremista, né? Eu estava ouvindo também outro dia de um ator... Não, agora eu lembrei. Estava falando do Rodrigo Santoro.
Mas a esposa dele estava dizendo que ele, sei lá, eu não vou lembrar das palavras corretas, mas assim, se ele vai interpretar um personagem que só come batatas, Sim. ele na casa dele só vai comer batatas durante um período. Isso, Então, para se adaptar fisicamente de como ele age consumindo só batatas. mas é de uma forma, né, que ele tá trazendo aquele personagem para perto dele e se agarrando nele, dormindo com ele, não é? Ele tá vivendo ou tentando viver aquele personagem ali o tempo todo, para ele ir descobrindo coisas sobre, né? Sobre aquele personagem, sei lá, é uma maneira. É um desafio tanto. Maurício, a galera que está, obviamente, nos assistindo, né, conhecendo detalhes, que a gente está focando de outros ângulos também. Mas para aquela pessoa, basicamente, não vamos falar de idade, se você tem 30, 40, quer aprender sobre algo das artes histriônicas, vai embora. Eu quero ser ator, o que eu faço? Corra. Olha, uma pessoa... Até naquele caminho normal, né? Procure aqueles centros de teatro, procure aquelas oficinas. Olha, eu sou de uma opinião de que você precisa frequentar o teatro para você conhecer como o que é ser um ator. Você precisa pisar no teatro. Por quê? Porque o teatro ele é muito manual. Manual no sentido de que você constrói tudo. Tudo você constrói no teatro. Artesanal? Isso, ele é artesanal. Bem, essa palavra está me faltando. Ele é artesanal. Então você tem um bom período para você estudar o que você vai fazer, como é que você vai chegar naquilo. Você testa, você vai por um caminho, não dá certo, você tem tempo para seguir um outro caminho, você tem a todo momento ali um olhar de fora, que é o diretor olhando, te colocando nos trilhos. Te xingando também quando. Também. Faça aquilo, eu falei para você fazer aquilo, você não fez. Mas você tem uma outra forma muito artesanal de construção de uma personagem e do fazer como ator. O ofício do ator, eu acredito que você experimenta muito no teatro. Então, é preciso, ao meu entender, é preciso passar pelo teatro para você... É o primeiro capítulo. É a base de tudo. É uma base. É a base. É uma base. É um alicerce. Sim. É um alicerce. Porque você é esse trabalho artesanal, você tem tempo para você construir. Tempo para construir, entenda-se também, você tem tempo para você se compreender. Como é que eu chego naquele lugar? Mas como é que eu vou conseguir e tal? Tem esse tempo. Diferente na televisão e no cinema, esse tempo ele é muito reduzido. Você já precisa saber um pouco já dos caminhos que eu consigo percorrer para chegar naquele lugar. Você precisa ter certos conhecimentos. Se você vai sem nada, vai quebrar a rapidinho. A chance de você se dar mal é grande. Não quer dizer que não seja possível. Olha, desde que eu entrei no mundo de audiovisual... Onde você entrou?
desde que eu entrei no mundo do audiovisual, né? Ah, sim, sim. Tá. Eu sempre, antes disso, sempre mexi com comunicação, você sabe, né? Sim. Mas já naquela época, a partir do ano 2000, quando eu começava, iniciava meu contato com atores, né? Eu já batia nessa tecla de o ator, ou quem está se iniciando, não pensar só como ator. Eu já conversava com eles, né, de que eles precisavam ter informação de marketing para eles se avaliarem a si mesmos como um produto, de que forma eles poderiam chegar ao espaço que eles desejam. Lógico, tudo começa com teatro, é a base. Não tem nenhum ator que não tenha começado no teatro. Não tinha nenhum. Embora, de vez em quando, podemos falar que tem alguna modelo célebre, algum diretor se encantou, tem alguns referenciais por aí, né? Não fizeram teatro diretamente, começaram um pouco mais por cima, né? Mesmo Não, assim, tem bastante. tem bastante. Podemos falar aquela atriz, a brasileira, né? A Graci Massa Fera. Isso, Massafera, isso. Uhum. Ela começou já em outro estágio. Mesmo assim, aquilo que você falou, ela sabia que tinha que batalhar, aprender, ouvir e colocar tudo isso na prática. Correto? Mas eu sempre, como comentava, né, que o ator ele tem que ter desde o início um pensamento um pouco mais abrangente, que não se limite só ao fato dele atuar. Ele tem que ter mais conhecimento em relação à comunicação no mercado, para ele não ficar refém do seu próprio mundo. Porque a gente vê, até hoje, né? E olha que a gente tem muita tecnologia de graça, né, Maurício? Onde não aparece que não tem. Mesmo assim, um ator ele tem que ser completo. Ele tem que ser produtor também de si mesmo. Ele tem que gerar suas próprias produções. Ele não tem capacidade para isso, mas ele tem que ter a capacidade, pelo menos, montar a equipe em função daquilo que ele quer. Correto? Então, acho que também eu tenho observado que tem muitos atores que hoje em dia são produtores, não ficaram só como atores. E está muito bem sucedido, tem muitos referenciais. Então, assim, essa é a nossa pergunta, né? Assim, do início. O que um ator, a pessoa que ser ator, quais são os primeiros passos? É aquilo que você possivelmente comentou, mas ele já, se ele vai seguir a carreira de ator ou não, mas pelo menos ele tem que ter um certo planejamento, né? Um certo planejamento, né? Tem que ter um foco, né? É. Ele tem que se conhecer a si mesmo, né? Realmente ele tem a capacidade para isso? Olha, tem algumas coisas aí. Vamos lá. Primeiro, eu acho que planejamento de carreira é importantíssimo. E como é que é esse planejamento de carreira que eu vejo? Bom, eu comecei, por exemplo, vamos pegar aí um exemplo qualquer. Um profissional lá, um sujeito qualquer começa a fazer, entra no audiovisual, começa a fazer alguma coisa, começa a fazer outra, tal. Só que ele sempre faz a mesma coisa. Sempre ele faz o mesmo tipo de personagem. Só aquele gênero, só aquilo. Isso, só um gênero. Só isso. Tá? Ele precisa pensar que, assim, quando os profissionais que querem, aqueles profissionais que precisam de um ator para sua obra, para trabalhar na sua obra, que não sei o que, eles vão até os diversos meios procurar esses atores. Aí eu vejo lá o fulaninho que eu achei interessante, ele faz aquilo. Aí eu achei interessante. Aí vejo de novo, ele está fazendo o mesmo gênero. Vejo de novo, ele está fazendo o mesmo gênero. Muito bem, eu vou convidá-lo, eu que estou precisando de um profissional para minha obra audiovisual, minha obra artística. Eu gosto daquela pessoa, mas
eu estou precisando de um outro tipo de personagem. Será que eu vou chamar? Né? Porque ele só está me mostrando uma coisa. Só aquilo. É. E o mercado já conhece essa pessoa, está só fazendo só aquilo. Então, esse tipo de planejamento, isso que como planejamento de carreira, é preciso estar atento. Tá? Como você é visto no mercado. Né? Também assim, não é colocar tudo, eu vou inventar e vou colocar aqui nas mídias sociais, nas plataformas de casting, tudo, eu vou colocar eu fazendo tudo quanto é coisa. Também não é bom, certo? Porque você... a tua própria pessoa, a tua própria persona, a tua própria biotipo não é capaz de atender tudo. Psicologicamente, pode ser que sim. Agora, fisicamente, não. Certo? Fisicamente, não. Então, é preciso sempre estar olhando, ter um olhar sobre isso, ter um olhar sobre a sua carreira desse jeito. Né? Aí, outra coisa que você estava dizendo de se autoproduzir. Bom, eu acho que sim, porque já é uma profissão que você é autônomo. Não é? É difícil pensar nesse sistema em que a gente vive, né? Onde quem manda é o capital, e por aí vai, você ser funcionário de algum lugar onde você vai ter uma carreira. Então, nesse sistema que a gente vive, eu acho que a gente é autônomo. É difícil fugir disso. E aí sim você tem que se produzir, ou você ter parcerias onde você vai se ajudar o outro, tal, fazer produções, tal. Mas não é uma profissão onde você vai entrar numa multinacional, ficar 40 anos e se aposentar. Isso não existe mais, mesmo na multinacional. Isso já existiu. Já existiu. Isso já existiu. Já foi. Esse momento histórico, esse já passou. A gente está num outro momento histórico onde dificilmente, se a gente não se autoproduzir, a gente vai conseguir alguma coisa. Não que não exista, não que não há possibilidade. Eu acho que há. Né? Aliás, eu acho até que a gente como... Há muita possibilidade. Eu acho até que a gente como trabalhadores, a gente precisa também ter um olhar sobre isso e se organizar para que a gente possa ter mais alternativas, outras formas de trabalho, outros acesso ao trabalho, outro tipo de acesso ao trabalho. Sim, verdade, porque assim, quando eu comecei novamente a entrar no mundo audiovisual, a gente falava de fitas, era película. Não tinha nada de digital, não tinha nada. Então, o poder da produção estava na mão das grandes produtoras, correto? Hoje, a tecnologia, né, Maurício, está na mão de todo mundo, e grátis, de graça. Com um celular, com um smartphone, a gente consegue fazer um longo. Tranquilamente, eles têm tantas ferramentas. Hoje, nunca o independente teve tanta possibilidade de fazer um trabalho. Hoje, não aparece quem não quer. Tem que saber aparecer, claro. Tem muita coisa que está se fazendo. Mas veja, Isaac, a gente melhorou as condições de produção. Sim. Certo? Antes gravar era filmar, era difícil. É difícil e caro. Hoje a gente grava,
A gente já não filma mais, a gente grava, porque a gente usa os meios digitais, então é gravar. Só que a gente ainda continua com um grande problema, que é colocar o nosso produto para ser visto por Ah, mais pessoas. aí que está, né? Aí a gente fala do nosso festival de cinema, né? Que você também participa, de a primeira edição, né? Aí eu, você sabe, né? Meu festival, eu uso ele como uma mídia, né? Sim. Com essa mídia eu converso com toda a galera, né? Grande, pequeno, médio. Mas que sucede? A única forma, estamos falando de atores, correto? Uhum. Que um ator chegar ao mercado grande, mesmo sendo pequeno, é ele tendo um produto, pode ser pequeno, mas se ele consegue ter visibilidade através de mídia e mercado, ele pula várias etapas. Porque as grandes produções, ou grandes mercados, ele está de olho no mercado independente, né? Mas ele fica esperando que, dentro de todo esse número grandioso de independentes, alguém se destaque. Vamos, sem ir muito longe. Lembra a Porta dos Fundos? Porta dos Fundos era fazendo uns vídeos, né, de forma bem independente, tudo. E, ao pouco, começaram a chamar a atenção de mercados, começaram a ter público. E, com certo tempo, começaram a se profissionalizar e hoje são um grande portal, bem sucedido, por certo. Uhum. Então, o que sucede? Eu vou ser ator, ótimo, vou seguir a carreira, mas eu já tenho que ter em mente que para eu me destacar, eu tenho que ter algum produto através da qual eu ganhe visibilidade. Já tem que ter essa mentalidade. Agora, se a gente vê pelo festival de que ainda é feito muito mais do mesmo, sem esse foco, digamos, sem esse objetivo. Porque, se não, fazendo mais do mesmo, a gente vira maçom e a gente não ganha destaque no mercado. E a gente ganhar uma luz não é fácil. É uma pirâmide, né? É uma pirâmide. Nosso festival este ano está fazendo 8 anos, né? Uhum. Mas não lembro até agora alguém que tenha começado no meu festival e hoje tenha ganhado um destaque nacional, seja conhecido. E a gente vê, muitos ganharam prêmios. Isso comentei nesse dia com os produtores. A gente conhece gente que ganhou prêmios, atores que são premiados em festivais, mas ainda não chegaram ao grande mercado. Então, como aquilo que a gente falou, tem que haver um planejamento assim, de que o trabalho do ator, do meu ponto de vista, né, humilde ponto de vista, não pode se limitar só a atuar. Ele tem que ter um profissional de mercado de marketing do seu lado. Como o ator americano tem, né? O ator americano tem um agente que cuida, que administra, né, o seu trabalho, né? Nós temos um exemplo aqui, Xuxa tinha Marlene na época. Então, aí acredito que o ator precisa, acho que independente de qualquer segmento, no futebol, tinha Maradona na época, tinha o Messi que vinha assessorado, né, correto, né, cada qual em seu espaço profissional. Acho que o ator também precisa de alguém do seu lado, né, que administre o seu trabalho. Não importa se está começando agora, mas a pessoa tem um certo potencial. Ela já tem que ter essa visão de ter alguém do seu lado. Isso que eu vejo, né? De alguma forma. É um mercado muito competitivo, você sabe disso. Mas, Sim, ao mesmo tempo, democrático, né? Porque todo mundo tem chance de ir para frente. Acho que é democrático no sentido de que todos podem. Exato. Todos Mas é um podem. funil, né? É um funil, né? Hã? É um funil. Então, agora, tudo bem. Vamos pensar nesse funil, então. Esse funil se dá pelo quê?
Eu acho que por condições. Eu consigo fazer um filme com celular? Eu consigo fazer um filme com celular. Então eu pego meu celular aqui, ó, nem é muito bom, eu acho que eu consigo, certo? Pego ali um roteiro, tal, planejo, tudo faço. Agora, depois que eu faço o filme, como é que eu faço para ele entrar no mercado? Se eu não tiver dinheiro para ir para Pernambuco, se eu não tiver dinheiro para ir para Belo Horizonte, para mostrar meu filme, de alguma forma, se eu não tiver dinheiro para ir para Porto Alegre, para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, tal, para mostrar meu filme, como é que eu faço? Como é que as pessoas vão saber? Mesmo a coisa boa, ela precisa ser, tem que ser anunciada. Mesmo que eu faça um bom produto, se eu mostrar ele só aqui no meu bairro, não adianta, não. Não adianta. Não, porque assim. E para eu mostrar para mais pessoas, né, e ter uma resposta sobre aquilo que eu estou produzindo, se eu estou conversando com aquelas pessoas, né, se aquilo que eu estou fazendo, o meu trabalho, conversa com o público, se ele conversa com aquilo que eu quero falar, eu só vou saber se eu tiver bastante gente assistindo. A alternativa que o independente tem hoje em dia são as plataformas, nesse caso o YouTube, por exemplo. Então, mas mesmo assim, Isaac, é isso que eu digo. Como é que eu faço para que o YouTube mostre o meu produto? Não, vamos supor, o produto já foi feito, mas não existe grana para divulgação, correto? Isso. Beleza, vamos lá. Colocamos o produto, o ator coloca o produto no YouTube. É de graça, vai fazer todos aqueles questionamentos técnicos para ganhar monetização. Correto? Agora, esse produto tem que ser visto. Ele vai fazer a sua divulgação dentro do tempo dele, né? Para que comece a ganhar visitas, visualização. Aí entra uma questão que já não é muito da gente, é do próprio público online. Por quê? Se o público online, eu chamo público online, gosta desse produto, ele mesmo se encarrega de viralizar o trabalho. É muito louco isso. Sim, muito louco, mas vai depender do YouTube entregar esse meu produto para esse público que vai replicar o meu trabalho. Claro. Porque mas se o YouTube não fizer isso... Não, você não fez não. O YouTube não vai fazer nada. Você simplesmente postou seu trabalho. O ator postou o trabalho no YouTube, correto? Sim. Aí você mesmo fez sua divulgação de forma limitada, dentro da possibilidade e pronto, correto? Ok. Aí, se esse produto começa a se viralizar, aí é outra história. Nós temos vários exemplos assim de personagens que tiveram seus 15 minutos de fama e viralizaram, ganhando dinheiro. Podemos falar de dois nomes agora, rapidinho. Lembra aquele rapaz da caneta azul? Sim. Ele se escondeu. Depois tinha outro rapaz que era Lumas de Pedreiro. Produtos populares, que tiveram seus 15 minutos de fama, ganharam dinheiro. Mas por quê? Porque o trabalho dele viralizou. Então, essa é a chance, assim, que qualquer ator ou produtor independente, é a chance dele sair da luz, fazer com que seu trabalho viralize. Eu sei disso. Agora, o que eu coloco em dúvida nesse tipo de raciocínio é se o YouTube
raciocina como a gente. Se ele raciocina Sim. que o produto que eu faço, que notoriamente é diferente do trabalho do Luva de Pedreiro, é diferente do trabalho do outro que você citou aí, esqueci o nome. A Caneta Azul. O Caneta Azul. Caneta Azul. Se esse tipo esse produto desses senhores aí, diferente do meu, é interessante para uma plataforma como o YouTube, ela se interessa em distribuir o meu produto, porque são produtos diferentes. São produtos diferentes. A gente está falando aqui de cinema, a gente está falando de um outro formato, de uma outra coisa. Diferente desse pessoal que bomba na internet, eles fazem outra coisa. Não é? E essa outra coisa aí, ela tem um poder de se espalhar. Né? A questão mais popular se espalha mais rápido. Então, e as plataformas, elas sabem disso. Sim. E elas trabalham com isso. Elas ganham mais com isso, tanto que todas as grandes mídias que normalmente têm grande visualização, a gente vê são muitos canais de humor, de bate-papo, assim, um pouco assim, descolados, mas é difícil a gente ver que um filme independente em 3 meses levou 5 ou 10 milhões de pessoas. A gente não tem notícias. Não temos. Não tem, incluso de seriados, não. Normalmente quando você vai lá, aquele seriado está bombando na Netflix, porque é outro, como você fala, outro parâmetro, de outro perfil, correto. Ou o filme levou um número público porque foi exibido no cinema, mas normalmente a produção assim, de ficção, de cinema ou de seriado, é difícil de forma independente, até agora eu não vi isso, né? No YouTube neste caso, né? De que um grande filme hoje em dia é conhecido porque começou a viralizar. Pode acontecer, né? Claro, pode acontecer. Sim, mas pode. Até agora não aconteceu. Então, mesmo assim, está esse espaço. Eu ainda estou esperando que algum filme viralize, vire uma raça quarteirão, começando no YouTube. Ainda não aconteceu. Ainda não temos um Tarantino que tenha estourado de forma independente, né? Como ele estourou na época, né? O Tarantino, né? Ou tem aquele Robert Rodrigues, que fez o Maria, se lembra, o mexicano. Ah, sim. Então, você vê, olha que interessante. Você falando sobre isso. O Tarantino, né? O Tarantino, ele veio do independente, não é isso? Sim. Ele veio do cinema independente e tal. Estourou. Pô, hoje, quem não conhece Quentin Tarantino? Agora, depois da internet, quem é o Quentin Tarantino? Tá difícil. Que veio com a internet, com o YouTube. Não, tá difícil. Entendeu? Então, para mim, isso é um problema da mídia, da rede social. Não é do independente, não é do produtor, não é do ator, não é de uma boa produção, mesmo que seja com celular. Não é isso. Para mim, é um problema. É um outro problema. Que tem que ser resolvido de uma outra forma. A mídia não, eu acho que a mídia social não vai resolver esse nosso problema. Não, mas de expansão, de visualização do nosso trabalho. Quem vai fazer isso passa, ou pelo menos passa, por uma questão de acesso ao crédito. Aí que está. Você, Maurício, amanhã você vai postar um curtinha ou um depoimento teu no YouTube, beleza? Viralizou. Nossa, em questão de um mês já tem mais de 20 milhões. Estou pensando, cara.
as grandes produtoras vão começar a bater na tua porta no dia seguinte. Por quê? Porque a mídia, o público está falando de você. Aí você ia por uma bolha. Aí você ia por uma bolha. Correto? Então, isso que o independente, né, precisa ter aquele start, aquele produto que jogue ele no mercado a nível de público e de mídia. E não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas o profissional, ou aquela pessoa que vai começar a seguir a carreira de ator, né, que se prepare, né, porque é um caminho longo, né? Todo mundo quer chegar lá, mas pouco consegue. Mesmo chegando lá, tem que se manter sempre com novos trabalhos, novas produções o tempo todo. É um desafio de tanto. Porém, hoje, essa galera nova que está chegando ao mercado, incluso a galera que já está faz tempo, né, tem uma facilidade da tecnologia de conseguir aparecer sem ter as dificuldades que existiam anos atrás. Olha nós aqui batendo papo dessa forma. Anos atrás ia ser impossível. Olha, Isaac, deixa eu falar uma coisa. Você citou uma coisa muito interessante aí que me faz conseguir um link com uma conversa que a gente estava anteriormente. Quando eu faço alguma coisa, então eu fiz alguma coisa, coloquei na internet, puf, a coisa bombou, uma produtora começa a me procurar produtoras, produtores, sei lá, começa a procurar por aquilo ali. Eu furei a bolha, como você disse. Sim, furou a bolha. Eu acho que para mim esse furar a bolha é assim, furar a bolha é alguém me viu como um produto. Somos produtos, né? Todos somos produtos. E aí é preciso o ator, pensando na carreira dele, se perguntar, ok, que produto? Que produto que eu sou? Que produto que eles estão me olhando, que eles enxergaram naquilo que eu mostrei? E aí, esse produto me interessa? Esse produto eu penso como o meu ideal de carreira? Aí que está. O ator furou a bolha em relação a algum trabalho que ele postou dentro do seu perfil, correto? Então, o mercado bateu na porta dele em cima daquilo que ele postou. Correto? E, olha, gostei do teu trabalho, gostei, puxa vida, parabéns, etc, etc. Vamos conversar, acho que você tem potencial para isso, você não inspirou para fazer isso. Correto? Então, em relação a esse perfil que o mercado vai lhe procurar, né? Mesmo que seja com outras ideias, mas foi a base daquilo que ele postou, que acabou gerando essa atração do mercado. Aí entra em outra etapa, aí são outros 200, 400, 500. Em outro, mas o principal, ele conseguiu furar na bolha. Quanto fura na bolha dessa forma? Um pouco, né, Maurício? Falando do nosso meio, assim, artístico, publicitário, um pouco. A vezes fora, mas depois, logo já era, também tem isso. Então, mas, assim, eu estou falando, hoje, todo mundo pode furar a bolha, porque aí ninguém precisa pedir licença para postar um trabalho ou apresentar um trabalho, por mais mal feito que ele seja. Diferente de 20 anos atrás. Então, não existia chance de jeito nenhum, né? Não existia. Hoje, quem quiser ser ator, começa com teatro, como você falou oportunamente. Isso é inevitável, sempre vai ter que começar no teatro. Uma base bem firme, bem sólida. Como escola. Isso, sempre, isso é inevitável, sempre. Começar já de adolescente ou de criança. É a base de tudo. Mas tem que ter uma boa... um assessoramento, né? Assessoria nesse caso, né? Em relação àquilo que ele quer fazer. Ele não tem que fazer tudo, né? Normalmente o ator quer fazer tudo, né? E acaba se enrolando, né? Não acaba sendo ele mesmo. Tá aí uma diferença. Quando a gente faz teatro, a gente
faz tudo. E no cinema a gente não precisa fazer tudo. Não. Aí é um pouco mais. Cada qual tem seu espaço. Um dia desse alguém me perguntou sobre isso, diferença tal. E eu fiquei pensando tal. E eu acho que isso é uma boa resposta. Eu acho que no teatro a gente faz tudo. É verdade. Sim. E no cinema e na televisão a gente não precisa fazer tudo. Não. Você dedica só a aquele trabalho específico. Você tem recursos trabalhando com você também ali, claro, que você não precisa. É uma engrenagem, né? É um quebra-cabeça montado bonitinho. Tem uma verba, né, de produção que permite fazer isso. Correto? Dentro daquilo que está já pré-estabelecido com antecedência. Correto? Mas não deixa de ser também uma empresa, né? Por mais que, mesmo que se faça um teatro, ou se faça um filme que vai demorar 3, 4 meses de produção, ou de repente um ano, é uma empresa que se monta com uma equipe onde todo mundo vai ter suas funções determinadas. Então, Maurício, esse trabalho para quem quer ser ator, a gente já passou dicas de mercado, de como são as coisas, de como ele pode funcionar. Não é simplesmente um ator, lógico, como isso no teatro, vai encontrar as pessoas que vão direcionar ele, correto? Vai passar por uma avaliação, correto? De repente, a pessoa fala, eu quero ser um grande ator, beleza, mas estou vendo você que você não tem capacidade nenhuma para ser ator, já está falando aqui. Tem gente que não vai, né? A gente tem cara. Mas que eu tenho capacidade para aquilo, não sei, não quero para você. Mas tá aí, uma dica, acho que também é você reconhecer, né? Se tem talento para aquilo, né? E você só vai saber assim se você se mostrar. Na prática. Mas você vai ter que ter a coragem de se mostrar, você vai ter que... A humildade de aprender. Aprender, sim. Aprender, sim. De ouvir. Mas está em contato com coisas do seu ser que às vezes você pode não gostar muito, tal. Porque o ator sempre, de uma forma metafórica, né? Ele sempre está nu diante da câmera. Então você não pode ter medo disso, né? Existe o medo natural, né? Mesmo aquele que já é um ator experiente, ele tem seu medo natural em relação a fazer aquele personagem. Ou de repente está enfrentando um diretor que tem um grande nome no mercado, pela vez primeira, também vai ficar um pouco tremendo, né? Pois é, fica. Ou nossa, vou contracenar com aquele ator ou atriz que eu admirava no cinema, agora está na minha frente. Naquele momento. Tá vendo? Aí dá um bloqueio, você aparece branco. Naquele momento ali, vocês são iguais, né? As pessoas são iguais ali, então tem que ter... Naquele momento do gravando e tal, nós somos iguais. Deixa a admiração pro lado de fora. Tem que ter essa cabeça, tem que ter essa inteligência emocional, né? Exato. Não, é assim. O conhecimento de agente ser ator se aplica a todo segmento de trabalho. É abrangente. Não se limita só ao ambiente artístico. Cada vez que saímos para a rua, interpretamos personagens. Errado ou não, a gente procura passar a melhor impressão. Maurício, acho que falamos de uma forma bem abrangente, essa introdução ao mundo artístico, né? Ao mundo dos atores. Um pouquinho. Para eles como onde se manifestar, né? Nesse mundo, né? Deixamos um pouco de lado a parte técnica, né? Mas não vamos entrar muito em delongas, porque o pessoal também já deve ter um pouco de paciência. que passou na dica para essa galera que já entrou no mundo, mesmo que já tenha entrado ou que vai entrar, a tua experiência tua, que te marcou, que você quer passar para eles? Bom, eu acho que ser ator, né, trabalhar com esse ofício é um estudo diário do seu eu.
é um estudo diário é um entendimento dos seus bloqueios, é um entendimento da sua visão de mundo, é um entendimento da sua opinião sobre as coisas, é, é um olhar carinhoso com o outro. Tudo isso para mim faz parte do universo do ser ator. Vencer a timidez. Hã? Vencer a timidez. Que nem sempre é possível, Sim. né? Mas é pelo menos administrável. Porque tem algunos actores cuando interpretan seus personagens lá na frente, né? Acabam enterrando a sua momentânea timidez. Ah, sim. Muitos atores são tímidos. Eu também tenho muita timidez em alguns momentos assim. Né? Em outros não, e em alguns sim. Então não posso dizer que eu sou uma pessoa tímida, tal, que eu não vou estar sendo 100% correto nessa afirmação. Mas, sabe, gostar do ser humano, das suas fraquezas e dos seus pontos fortes, eu acho que faz parte, é bacana, é preciso ter isso. É preciso ter um olhar caridoso, carinhoso, afetuoso com o outro. Adquirir isso é um trabalho constante. Um permanente aprendizagem. Sim, Vivemos interpretando cada dia nossos personagens. A veces a gente se surpreende. Nossa, eu fiz aquilo, não acredito, não era capaz de fazer aquilo. Mas eu fiz. Pode fazer, tal, é capaz, por aí. Maurício, te quero agradecer esta disponibilidade, esta gentileza tua, ¿no? De a gente ter trocado essas ideias de forma pública. A gente sempre conversa de forma particular. A gente passaram, né? Já fizemos isso outras vezes, só que de forma privada. Exatamente. Agora o pessoal conhece nossos pensamentos de alguma forma. E falar para eles, né? Para entrar no mundo artístico, né? Mundo histriônico dos atores, dos atrizes, né? Que é um mundo interessante. Mesmo que de repente depois não siga essa carreira, vai ser bastante produtivo, né? Vai agregar ao dia a dia, né? De forma futura. Porque vão, como você falou agora, vai se conhecer a si mesmo de forma externa, e isso vai dar também uma segurança até o resto dos dias, porque acaba criando uma base de segurança, a timidez fica um pouco de lado, e a pessoa acaba sabendo o que ela quer. E se transmite de uma forma mais interessante para com o seu meio social, o público, ele tem abrangente, muito, muito, muito positivo. Tanto assim que as grandes coisas da humanidade, de alguma forma, sempre começaram no teatro. E claro, ler, né? Ler muito. Ler muito, ler bastante, muito. Ler os grandes autores, ler cientistas. E o tempo todo, né, Maurício? Todos os dias. Todos os dias, de alguma forma. Porque o mundo hoje é rápido, é fulminante. Para você entender como é que os outros já pensaram, como é que os outros pensam, como muitas coisas que você não sabe já foi resolvido. Você que não sabe. Está lá nos livros, ali, basta você procurar. Tal. Então, ler é fundamental. Exatamente, né? Porque tudo aquilo que você pensou já foi feito lá fora. Então, comunicação, conhecimento é importante o tempo todo. Maurício, te quero agradecer em nome do nosso Festival de Cinema de Jaraguá, desta edição número 8, 2025. E esperando futuramente já te esperar de forma física presencial aqui em Jaraguá para 2026. E convidando a toda a galera que queiram sempre com a gente, participando, nos comunicando, e eles vão seguir você também nos teus contatos que estão aí nas linhas, né, nas redes sociais, teus contatos para o pessoal te contactar, tirar suas dúvidas, te contratar também como diretor de
elenco preparado de atores, todas aquelas atividades ecléticas que você faz. Olha, para me encontrar no Instagram, @mascarenhas_Maurício. Eu estou no elenco digital também, para os produtores me encontrarem, também como Maurício Mascarenhas. Estou no Festival de Cinema de Jaraguá. Eu tenho o grande prazer de dizer que eu sou um dos curadores do Festival de Cinema, que eu acompanho o festival desde o seu nascedouro, né? 2018. Quando foi? 2018, né? 18, né? 2018. Eu já conheço o Isaac antes disso, né? E é um grande amigo, um grande parceiro. Aí a gente sonha juntos, hein? É uma pessoa que eu admiro pelo trabalho, pela forma com que trata do trabalho, trata do cinema. É uma pessoa que eu amo de verdade. E assim, eu tenho que agradecer, né, de poder estar aqui falando sobre a profissão, falando sobre um pouco de cinema. Olha, muito obrigado a todos. E a vocês, Isaac, um grande beijo. Estamos juntos aí. Estamos juntos. E vamos que vamos. O cinema nacional precisa de muita coisa aí. Viva o cinema nacional. Viva!